Oi, pessoal, vocês conhecem a historinha do camelo que estava no deserto? Vou contar ela resumidamente para vocês. Conta a história de que o camelo estava lá com o dono dele, começou a dar uma tempestade de areia no deserto. O dono entrou para dentro da barraca e o camelo começou pedindo: "Ah, tá ruim aqui essa situação para respirar com essa tempestade de areia, deixa eu colocar só meu nariz dentro da barraca para mim respirar bem". Aí o dono acabou deixando. Dali a pouco o camelo falou: "Ah, deixa eu botar só a minha cabeça, só meu pescoço". Quando viu, estava o corpo inteiro do camelo dentro da barraca e o dono estava lá fora na tempestade de areia. Então, o que que essa história tem a ver com o que eu quero compartilhar com vocês hoje? O nosso cérebro, isso já é cientificamente provado, que o nosso cérebro, ele é programado com tudo que a gente viveu, principalmente na infância e que a gente vai vivendo na adolescência e com a vida adulta, a gente acaba formando um sistema de crenças. E aí o que acontece? O nosso cérebro, se você já olhar aqui, ele é uma gordura, né, ele é como se fosse uma gelatina. Então, o cérebro em si, quando você morre, ele para de funcionar. Quem que manda no cérebro então? É o nosso espírito, a nossa alma que é eterna, né, essa parte da divindade, como a gente leu lá em Gênesis, né, que a gente traz conosco, o nosso espírito. Então, por isso que até mesmo quando a gente morre, o nosso espírito continua vivendo e a gente sabe que na ressurreição, então, a gente vai ter a oportunidade de unir novamente o espírito e o corpo, para não mais, se separarem. Mas então o que acontece? O cérebro, a gente que tem que aprender a como conversar e dar ordens, porque senão o cérebro ele vai acabar funcionando como se fosse o algoritmo aqui das redes sociais, por exemplo. O que que o algoritmo ele faz? Eles, né, você dá informação para ele o que que você gosta de consumir, o que que te interessa, e aí o algoritmo vai começar a te jogar mais do mesmo assunto, daquela mesma opinião, daquele dentro daquela mesma caixinha ali que você deu, ele vai te dar mais informações daquilo para quê? Para te manter nas redes sociais, para você ficar mais tempo ali rolando e lendo, e ele vai acabar sempre te dando mais do mesmo. O que pode ser um pouco perigoso, porque se você recebe só a informação que concorda com você, você acaba às vezes perdendo um outro ponto de vista, ou às vezes acaba perdendo uma informação correta que está do outro lado, que só não concorda com o teu ponto de vista. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então esse a forma como o algoritmo funciona, o nosso cérebro também. Ele vai acabar entregando, mostrando para a gente as oportunidades das coisas que a gente tem programado aqui no nosso inconsciente. Um exemplo: quantos de vocês aí, homens, se você planejou de comprar um carro modelo X com uma cor tal, e aí quando você planejou, fez aquela meta, o que que acontece, né, ou quando você vai lá e compra, começa a ver um monte de modelos iguais, ou às vezes até a mesma cor, começa a ver em tudo que é lugar. Ou às vezes uma mulher que é grávida, engravidou, começa a ver grávida em tudo que é lugar. Por quê? Porque o cérebro, ele pegou aquela informação que você deu para ele, para o algoritmo dele, e ele vai te entregar mais do mesmo, ele vai te começar a mostrar, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tanto que, por exemplo, se você quer mudar de vida, você tem que começar a dar informação para o teu cérebro, para ele poder começar a te mostrar outras oportunidades, para ele poder começar a te mostrar outras portas que você pode abrir na vida, outros mentores, outras pessoas. E não é que vai magicamente começar a surgir oportunidades como às vezes algumas pessoas querem fazer parecer, não, é que teu próprio cérebro, ele vai começar a te mostrar realidades que ele não estava te mostrando antes, porque você não disse para ele antes que ele queria que te mostrasse isso, né. A gente sabe que 90% do que a gente vê, do que a gente consome, é própria programação do nosso próprio cérebro. É como se fosse aqui uma lente que a gente coloca em nós mesmos e a gente vê o mundo de acordo com essa lente. Então qual é a melhor forma de lidar? A gente tem que começar a dar uma mexida nela e ir mudando as cores, mudando a forma para a gente poder ver outra realidade, ver outras oportunidades na vida. Por isso, então, que o estudo das escrituras, por exemplo, é importante, porque quando você está estudando as escrituras todos os dias, você está em oração, de manhã quando acorda, antes de dormir, você entrega o teu dia para Deus, o que que você está fazendo também pelo lado, científico da coisa? Você está ensinando o teu cérebro que isso importa, que é essa forma como você quer ver a vida. E aí o que que acontece? O teu próprio cérebro, ele vai querer te mostrar pessoas que estão mais de acordo com esse padrão que você está vivendo ali, que você está mostrando para ele que é importante. Aí o teu próprio cérebro, por exemplo, se um dia você encontrar uma pessoa que não está com aquele ambiente que não está de acordo com esse sistema de crenças que você tem, o teu próprio cérebro ele vai dizer: "Ó, espera aí, essa pessoa aí
dá uma olhadinha que não alguma coisa não está fechando, vai te dar aquela pulguinha atrás da orelha que o teu próprio cérebro vai dizer: "Ó, não é essa informação que você está me dando quando você lê as escrituras, quando você ora, essa pessoa aqui não está de acordo com essa informação". E aí então, porque às vezes, por que que o Espírito Santo tem que vir e gritar no nosso ouvido? Porque o cérebro está tentando dizer: "Ó, cuidado com essa pessoa". Ou senão: "Ó, tem uma oportunidade para você aqui, você não está valorizando. Ó, tem um mentor aqui, você não está ouvindo essa pessoa". Às vezes o espírito tem que vir e gritar ou fazer alguma coisa, porque a gente não está aprendendo a reconhecer a informação que o nosso próprio cérebro ele nos dá. Então essa ideia de um algoritmo é bem interessante, essa comparação. Por quê? Porque é a mesma forma como as redes sociais, as próprios sistemas das redes sociais foi criado nesse sistema que a gente tem cerebral, né. Foi daí que eles tiraram essa ideia de como criar isso. E por isso que também as redes sociais são perigosas, porque elas vão sempre te entregar mais do mesmo para te manter ali conectado no mundo virtual e você perder a realidade. Então toma cuidado com isso. Mas também ao mesmo tempo é um bom exemplo para a gente entender o nosso próprio cérebro. Porque assim como a informação que você dá todos os dias, é isso que teu cérebro ele vai buscar, ele vai querer te provar, tipo: "Ó, você me falou disso, tá aqui. Ah, você, isso daqui é importante, você me deu essa informação, olha, tá aqui, nessa pessoa ou nesse grupo ou nesse lugar". E aí que começam a surgir, às vezes, oportunidades na vida que a gente pode abraçar e começar a mudar a nossa realidade. Mas tudo começa aonde então? No cérebro. Se você não falar para o teu cérebro que você quer começar a ter oportunidades novas, que você, por exemplo, quer começar a aprender a falar uma nova língua, ou que você quer, por exemplo, começar a fazer uma faculdade, ou, por exemplo, que você quer mudar de emprego, você quer ir para uma oportunidade melhor. Você quer ter uma oportunidade onde você trabalha um pouco menos, assim, você pode ter um tempo de qualidade com os filhos. Ou você quer ter trabalhar algo diferente para você ter mais tempo de qualidade para poder servir na igreja. Você tem que começar onde? Dando essa informação para o teu cérebro, e aí você começa a enxergar oportunidades que você não estava vendo antes, porque você não tinha dito essa informação para si mesmo. Aí então, quando você dá a informação com certeza, o que que o teu cérebro ele vai fazer? "Ah, tá bom, eu vou te comprovar, eu vou te dar isso que você me perguntou", e aí começam a surgir oportunidades que não surgem magicamente ou porque isso, aquilo, não, é porque o teu próprio cérebro agora ele tá jogando a favor, né, vocês são o mesmo time, mas agora você tá dando uma informação clara, e aí com clareza as coisas começam a aparecer, e aí começa a ver oportunidades que você não estava vendo antes. Isso seja com pessoas, com trabalho, ou às vezes, por exemplo, até mesmo com dinheiro. Muitas vezes, pela própria cultura, a gente acaba crescendo, por exemplo, no Brasil, de que, dinheiro é sujo, pessoas corruptas fazem dinheiro, ou dinheiro não traz felicidade. Aí você acaba com uma informação de que o dinheiro é sujo, e o que que acontece? Você acaba não fazendo dinheiro, não tendo dinheiro, porque é essa informação quem é que quer sujo? Quem é que quer ser corrupto? Né? Quem é que quer se tornar uma pessoa fria em relação às coisas que mais importam? Ninguém quer. Então o teu próprio cérebro ele vai te manter pobre, porque você está dizendo que para ele que não é bom ser rico, que não é bom crescer na vida, que não é bom mudar a tua realidade financeira. Então tem que o quê? Chegar e dizer para ele: "Não, o dinheiro é tão, né, o que eu faço com o dinheiro é o que pode mudar as coisas, né. A minha ganância em relação ao dinheiro é que eu tenho controle". Tanto que o próprio Pai Celestial ele fala: "A gente pagar o dízimo", né. Se dinheiro fosse uma coisa ruim, a gente não ia receber o mandamento de entregar 10% para Deus. Então quer dizer que é a forma como eu lido com o dinheiro que a gente tem que tomar cuidado. O dinheiro em si é uma moeda de troca que existe e a gente lida com isso todos os dias, todo mundo lida com isso. Então, às vezes, a gente tem que dar uma olhada, dar uma calibrada ali na informação que a gente tem dentro de nós, que é muita coisa que a gente acabou recebendo na infância, mudar um pouco essa programação que a gente tem, e aí então o nosso próprio cérebro vai começar a mostrar para a gente outras oportunidades, outras portas que podem se abrir na vida, e aí então a gente começa a mudar a nossa realidade. Mas então tem que ter clareza do que a gente quer. Por isso que é importante também, além de ter clareza, a gente conversar com Deus e ter o nosso padrão das escrituras, de estudar o evangelho, de ir na igreja, de ir no templo, de dedicar o nosso tempo para servir ao próximo, porque tudo isso é uma informação que eu estou dando para o meu próprio cérebro de que isso é importante. E aí o meu cérebro vai me ajudar a construir a minha vida em cima dessas crenças que realmente são importantes e que realmente são reais para mim, e que eu, selecionei, que eu coloquei elas de uma forma adulta e consciente da forma como eu quero viver a vida. E aí o que o coração sabe hoje,
a cabeça como empreenderá amanhã, tá bom? A gente se fala na próxima.